Olá, bom dia. Então, as turmas 509 e 609, que é o professor Marco Antônio. Estou gravando a aula mais uma vez para vocês. A gente não pôde conversar ao vivo por causa da chuva e das dificuldades de conexão de internet aqui da escola, né, no sinal da Prosempa. Mas eu então vou fazer hoje com vocês uma continuação do tema da aula anterior, que é a revolução cognitiva e a pré-história, utilizando um formato de vídeo no YouTube que se chama React. Eu vou assistir simultaneamente o vídeo junto com vocês, né? Vocês vão ver a minha imagem e o vídeo rodando. E quando eu quiser fazer algum comentário, então eu vou pausar o vídeo e vou explicar o que o cientista, que é um especialista em evolução humana, em evolução das espécies, que é o Pirula, tem um canal no YouTube muito famoso e bastante utilizado por alunos e professores de diversos níveis de ensino. E é inclusive uma experiência bonita que a gente está fazendo, que é conversar com vocês assuntos que já são assuntos de complexidade do nível superior. Eu consigo conversar com a Ailton, consigo conversar com a Graziella, consigo conversar com vocês no nível que vocês entendem, mas eu estou falando de conhecimento de ponta, conhecimento de alto nível, conhecimento que também os alunos das faculdades, do nível superior, estudam quando estão cursando lá as faculdades. Então é uma experiência que eu estou fazendo e estou achando legal. A gente já fez um vídeo anterior sobre como que tem muito valor o audiovisual e assim a gente não pode dizer que ler um livro é mais importante que assistir uma aula. As duas coisas são importantes. Ouvir um áudio com fone de ouvido, se você está fazendo outra coisa que é apenas uma atividade manual, está trabalhando com uma atividade que não exige reflexão, é uma atividade repetitiva, você pode escutar uma aula e tem o mesmo valor, ou tem um valor semelhante a sentar e abrir um livro e começar a ler, né? Então é estudar também assistir o YouTube, é estudar também ouvir um podcast, ouvir um áudio, ouvir uma rádio, desde que o conteúdo seja científico, seja conteúdo com conhecimento. Então eu estou trazendo para vocês isso. Eu já escrevi lá no mural da aula que é muito importante a gente entender essa fase da evolução humana, que é o surgimento do Homo sapiens sapiens, né, o homem que sabe, e que é no período que a gente chama de pré-história. Então a gente vai entender melhor a história das civilizações, a história da humanidade, nos seus diversos momentos, nas diversas eras da história, em que já tínhamos civilização, já tínhamos sociedade organizada, se a gente entender como o ser humano começou a pensar de modo complexo, como o ser humano começou a refletir. Então, eu estou falando bastante com vocês sobre isso, a gente já discutiu bastante o tema da pandemia, discutimos outros temas lá na geografia, mas aqui na história a gente vai discutir esse surgimento da espécie humana que a gente conhece, né, da nossa própria espécie, da nossa maneira de existir no mundo. Então, eu vou iniciar com um vídeo, a gente vai assistir um pouquinho ele, quando eu achar necessário eu faço uma pausa e aí faço comentários sobre esse vídeo com vocês. Vamos lá então? Olá pessoas, este é mais um vídeo meu e sejam muito bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Pirula, biólogo, paleontólogo, pesquisador e vamos falar hoje sobre aquela que provavelmente foi a principal razão que nos fez suplantar os outros hominídeos e realizar os mais variados tipos de tecnologia, a revolução cognitiva. Há mais ou menos 50 mil anos atrás, existiam pelo menos 4 espécies de humanos no planeta. Mas hoje, existe apenas uma, o Homo sapiens. E ao contrário do que muita gente pensa, algumas tinham o cérebro até maior que o nosso. O que então nos fazia diferentes deles? Bom, salvo algum... Esse momento é muito interessante, assim, para a gente se dar conta que a espécie humana, em relação às demais espécies do planeta, os outros animais, ela é uma espécie que tem uma diferença bastante grande justamente pelo intelecto, pela possibilidade que a mente traz para o ser humano, né? A nossa capacidade de refletir sobre o ambiente à nossa volta.
Só que nesse momento aí, 50 mil anos atrás, a gente não tinha só uma espécie humana, né? Hoje a gente tem o esquimó, a gente tem o australiano, a gente tem o africano, a gente tem o sul-americano, mas todos esses seres humanos, independente das diferenças de cor de pele, estatura, enfim, todas as diferenças que marcam os povos orientais, né, que tem o olho e a pele diferente dos povos do Ocidente ou da África, todos são espécie Homo sapiens. E aí nessa tela que a gente está vendo, a gente percebe que há 50 mil anos atrás, esse pesquisador está nos ensinando que existiam outras espécies de seres humanos que não eram Homo sapiens, mas que eram tão inteligentes e tão capazes quanto a gente. Por alguma razão que a gente vai ver ao longo do vídeo, eles foram extintos e o que sobrou fomos nós. Então, a espécie humana tem primos humanos, não primos primatas, não primos no sentido de primatas, né, dos símios, os macacos que a gente vê no zoológico. Haviam outras espécies de seres humanos que tinham evoluído e não eram Homo sapiens, eram parentes muito próximos da gente, mas eles tinham diferenças genéticas, tinham origens diferentes. Vamos seguir com o vídeo. Algumas mudanças anatômicas, a grande diferença foi o desenvolvimento do pensamento abstrato, simbólico, que permitiu o aumento da criatividade. Ou seja, ao invés de pensar de forma apenas prática, o Homo sapiens passou a dar significado para as coisas. Para entender isso, a gente vai ter que retroceder um pouquinho no tempo. Segundo achados recentes, as ferramentas mais antigas conhecidas confeccionadas pela nossa linhagem são datadas de 3,3 milhões de anos. Eram muito simples e foram feitas e utilizadas pelos nossos ancestrais distantes, talvez os australopitecos ou Kenyanthropus, que, vale lembrar, não tinham uma massa encefálica muito diferente da de um chimpanzé, tá? Apenas há 2,6 milhões de anos, quando a nossa linhagem já tinha ganhado mais 45% de massa encefálica, e aqui a gente já está falando do gênero Homo, né, o nosso gênero, é que a tecnologia teve um upgrade, ainda que modesto, com a chamada indústria olduvaiense. Aqui eu quero comentar com vocês uma coisa muito importante. Ele recuou milhões de anos no passado. Nós estávamos falando sobre espécies humanas de 50 mil anos atrás, que conviviam com a gente, os neandertais e os homo sapiens. Mas ele está recuando mais no tempo e ele mostra que humanos, primatas, tinham a capacidade de fazer ferramentas. Assim como a gente pode ver hoje um macaco, um chimpanzé, utilizar uma varinha para aproximar alguma coisa, para puxar comida para dentro da jaula. Eles já eram capazes de fazer isso e já eram um pouco mais inteligentes que os chimpanzés e orangotangos atuais, que estão convivendo com a gente ainda. Mas, há 2,6 milhões de anos, aumentou em 45% a massa encefálica. O que é massa encefálica? Massa encefálica é o tamanho do cérebro, o volume do cérebro humano, em relação ao tamanho do corpo. Então nós tínhamos um ganho de massa encefálica, né, e isso nos deu a capacidade de criar uma primeira indústria mais elaborada de objetos, de ferramentas que a gente utilizava para interagir com o ambiente em volta da gente. Essa é a chamada indústria olduvaiense, que ele chamou ali, que ele está chamando no vídeo. Vamos adiante. Essas ferramentas, que muitos conhecem como pedras lascadas, serviam provavelmente para cortar a carne de carcaças. Uma nova atualização da tecnologia só aconteceu 800 mil anos depois com o Homo erectus. Eram ferramentas já com uma forma definida, né, como um machado sem cabo, já com algum refinamento, usados para atacar animais e cortar a sua carne depois de mortos. Tá? Foi a chamada indústria aqueulense. Aí a indústria aqueulense, ela já é um pouco mais elaborada, e ela é feita pelo Homo erectus, que é um homo mais próximo, né, em termos de volume cerebral e de habilidade do homem contemporâneo. Mas percebam o tamanho da escala de tempo nessa história da pré-história. Né? De 2 milhões de anos a 800 mil anos atrás, tem 1 milhão de anos aí, que a humanidade foi de uma determinada forma. Então, se a gente hoje fala que nos últimos 30 anos surgiu a internet e o planeta inteiro se tornou interconectado e nós transformamos nosso modo de vida, isso é um piscar de olhos na história da espécie humana. Né? Por milhões e milhões de anos, a gente manteve
determinado modo de vida. Né? E desde que a história começou, com a invenção da escrita, até o surgimento da tecnologia moderna, tudo aconteceu muito rápido, né? Porque são aí 5, 10 mil anos de civilização, de sociedade organizada, de várias formas, né? E são 500 anos de surgimento da ciência, 200 anos de surgimento da indústria capitalista, né? E aí 30 anos que surgiu a internet para a gente poder estar conversando do jeito que a gente está conversando agora. Você percebe um grande processo de aceleração na complexificação da mente humana e da capacidade humana de transformar conhecimento em conceito, em significado, e tudo isso ser transformado em tecnologia. Porque a câmera, o computador e o celular são ferramentas. O princípio é o mesmo da ferramenta da pedra lascada, só que a complexidade das ferramentas que a gente usa hoje em dia é muito maior. Seguimos com o vídeo. O Homo erectus também aprendeu a usar o fogo, né, para cozinhar, para defesa, para aquecimento, e como ele se espalhou pelos 3 continentes do Velho Mundo, acabou levando essa tecnologia junto com ele. Esse modelo de ferramenta, né, a Keulense, durou em torno de 1,6 milhão de anos, basicamente enquanto durou o Homo erectus. Há 800 mil anos surge na África o nosso possível ancestral direto, o Homo heidelbergensis. E ele também sai batendo perna por aí até chegar na Europa e na Ásia. Há algumas invenções, como por exemplo prender as pedras lascadas na ponta de varas ou pedaços de madeira, formando lanças, machadinhas, mas nada muito impressionante. Em cada continente, o heidelbergensis deu origem a uma espécie diferente. Na Ásia, aos denisovanos, que a gente conhece muito pouco, na África, a nossa espécie, né, o Homo sapiens, e na Europa, ao homem de Neandertal, que tinha um volume craniano maior que o nosso. Eles aprimoraram também a tecnologia do Homo erectus, mas digamos que não muito. Já a nossa espécie surgiu 300 mil anos atrás, mas não parece ter sido muito criativa durante a maior parte desse tempo. Então, quando que a gente começou a ser inventivo de fato, a questionar o mundo? Bom, vamos partir de um exemplo aqui, tá? Nós sabemos que as espécies de humanos muitas vezes enterravam seus mortos. Já encontramos muitas covas, né? E isso pode ser um indício de pensamento abstrato. Porém, sepultamentos primordialmente não precisam ser algo subjetivo ou religioso. Há motivos práticos para se enterrar um morto. Para começar, é higiênico. Mortos fedem, atraem animais indesejáveis ou mesmo predadores. Existem motivos práticos até mesmo para colocar flores sobre o morto ou sobre a cova. O perfume disfarça o cheiro. Contudo, nos sítios arqueológicos de Homo sapiens, provavelmente a partir de 100 mil anos, algo diferente começa a aparecer. Conchas perfuradas, pedaços de argila ornamentados e sepultamentos em que a gente percebe que houve uma clara preocupação em colocar os corpos em posições específicas, com pertences pessoais como colares, braceletes, outras peças. Enfim, esses itens não parecem ter sido usados como armas, utensílios. Provavelmente estavam lá porque aquele povo dava para eles um significado especial. Fosse social, individual. Era um símbolo de status, um reconhecimento, dava sorte, estava ligado a algum sistema de crenças, ou mesmo apenas por ser bonito? Bom, isso talvez nunca saibamos, mas esses itens revelam o início da nossa revolução cognitiva, aquilo que faria de nós o que somos. Então, 100 mil anos atrás, ocorreu um fenômeno, né, com esse aumento do volume cerebral e com esse acúmulo de milhares e milhares de anos num determinado modo de vida, que foi acrescentar significado à existência. E é isso exatamente que ele diz. Enterrar os mortos pode ser uma necessidade higiênica, algo como um cachorro enterra um osso para depois encontrar ele de novo e seguir comendo para durar mais tempo, né? Ou para esconder dos outros cachorros. Isso acontece entre os animais. Mas esse detalhe específico de posicionar o cadáver de uma determinada forma, colocar adereços que não têm funcionalidade, que tem apenas um significado simbólico, é que está na origem do que vai ser depois a comunicação entre os seres humanos, a fala e a escrita. E é então 100 mil anos atrás que essa revolução cognitiva nos torna radicalmente diferentes dos demais seres vivos do planeta. Né, nos dá essa capacidade e o poder que a gente veio a ter
atualmente em relação ao ambiente. Vamos seguir. Não sabemos o que causou esse clique no nosso cérebro e nem como ocorreu, mas é inegável que está ligado a mutações genéticas. Sabemos que alguns genes envolvidos no nosso desenvolvimento cerebral são diferentes daqueles que existiam nos demais humanos, e essa diferença do nosso cérebro para o deles pode estar mais relacionada ao formato do que ao tamanho. A partir desse ponto, a relativamente monótona tecnologia da época passa a ter as mais diversas formas e funções, inclusive com diferenças regionais, demonstrando uma identidade. Também acontece um aumento de complexidade da nossa maior ferramenta de todos os tempos, a fala. É coerente supor que uma fala complexa ajudou no planejamento de caçadas mais elaboradas, tornou as relações sociais muito mais intrincadas e, principalmente, impactou na forma como ocorria a passagem do conhecimento de uma geração para outra. E teria sido como um mecanismo de feedback positivo entre a mudança do cérebro e o uso da fala. O cérebro diferente impactou no aprimoramento da fala e o uso da fala melhorou a sobrevivência daqueles indivíduos com o cérebro. Lembram do texto sobre sinergia? Aconteceu uma sinergia. Uma coisa aconteceu e favoreceu outra que voltou a favorecer a primeira. Então você tem uma sinergia, um ciclo virtuoso, né, com o surgimento da fala. É muito importante que essa capacidade de se comunicar fez com que as mentes se tornassem coletivas, porque o sábio de uma tribo conseguia compartilhar com os mais jovens, com os demais membros daquele bando, daquela tribo primitiva, conhecimento. E é assim até hoje. O conhecimento se forma pelo compartilhamento da nossa capacidade intelectiva. Nós nos comunicamos e, ao nos comunicar, aprendemos, e ao aprender, o conjunto nosso, a inteligência coletiva nossa, vai se ampliando, vai se tornando mais forte, mais potente, mais capaz. Você vai ver que o Pirula, que é um biólogo, um pesquisador, ele é um pesquisador da evolução humana, está falando de história, de pré-história e de genética ao mesmo tempo. E não é toda pessoa que é capaz de entender todas essas ciências sozinha. É a comunhão das mentes que faz isso. E isso começou a acontecer com a revolução cognitiva. Nós pudemos emprestar e tomar conhecimento uns dos outros para fazer mais conhecimento, para aprender mais. E é exatamente isso que acontece numa sala de aula. É exatamente isso que acontece numa sala de aula virtual. Nós produzimos conhecimento interagindo uns com os outros. É muito legal, né? Vamos seguir o vídeo. Mais simbólico. Além disso, tem uma questão de motivação. Se, por exemplo, um xamã Homo sapiens usasse estímulos de cunho espiritual nos guerreiros, eles poderiam ganhar uma batalha por estarem mais motivados que uma outra espécie de humano que tivesse como incentivo apenas o impulso pela sobrevivência, território e etc. Enfim, ao chegar ao Oriente Médio e principalmente à Europa, os Homo sapiens se depararam com os Neandertais, que viviam em agrupamentos menos numerosos e não sabemos se tinham fala muito elaborada. Achados em cavernas francesas mostram que as tecnologias se mesclaram e que houve um convívio muito intenso entre as duas espécies, eventualmente até colaborativo, mas a maior parte das interações pode ter sido bélica, e após esse encontro entre espécies, o homem de Neandertal, que viveu por pelo menos 400 mil anos, não durou mais do que 3 mil anos. Só que assim, a extinção dos Neandertais e denisovanos também está relacionada a uma mudança climática naquele período em que o planeta esfriou muito, o gelo se expandiu até mais ou menos metade da Europa e o resto virou savana. Mas o convívio com Homo sapiens certamente foi decisivo, e a prova de que suplantamos essas espécies é que hoje populações de origem europeia e asiática têm entre 4 a 6% de DNA neandertal ou denisovano e não uma porcentagem equilibrada com o DNA dos sapiens. Isso é importante porque a gente tem uma controvérsia sobre se o que levou eles à extinção foi as mudanças climáticas e os conflitos com os seres humanos modernos, nós, ou se houve também colaboração e miscigenação, uma mistura. Está provado que houve mistura porque a gente tem um percentual no nosso código genético que é dessas espécies que já desapareceram. Então, houve colaboração, houve relações afetivas também entre esses grupos de humanos de espécies diferentes. Isso é muito interessante, assim, e é uma controvérsia na ciência, não se tem certeza exatamente sobre isso.
mas muitos cientistas, e eu advogo também isso, de que o fator colaboração, solidariedade, afeto, aliança, a promoção do bem comum foi essencial para o surgimento da espécie humana como civilização. Não só a guerra, como muitos dizem, ou os conflitos, ou as disputas, a parte mais violenta da espécie. Eu acho que nós chegamos a ser seres humanos pela capacidade de sermos solidários, né, de produzirmos de forma coletiva. Muito bonita essa história, né? Pena que a ciência é dinâmica e novas evidências fazem cair por terra ideias antigas. A ideia do Homo sapiens como única espécie detentora de simbolismo foi dada como certa por muitas décadas, até que foram encontradas ossadas neandertais com artefatos que podem ser ornamentais. Também em 2018 foi anunciada que em uma caverna em La Pasiega, no norte da Espanha, há pinturas que, segundo os autores do artigo, datam de 64 mil anos. Não havia sapiens nesse período na Península Ibérica. Isso indica que só poderiam ter sido feitas por neandertais. São figuras bastante simples, tá? Rabiscos, tentativa de representação de formas, mas apesar da discordância de muitos arqueólogos, é bem possível que nossos primos também tivessem pensamento simbólico, capaz de dar interpretações subjetivas para as coisas, para os fatos e para os sentimentos. Talvez isso possa ter ocorrido até antes, vai saber, né, com o Homo. Inclusive, isso é importante porque, vamos pensar assim, se houve miscigenação, houve ato sexual entre essas espécies, né? Nós temos uma parte genética que marca que houve filhos entre espécies, então significa que houve afeto entre eles. E se houve afeto entre eles, é razoável pensar que esses neandertais tinham pensamento simbólico também, né? Que eles tinham a capacidade de entender o mundo de forma simbólica, né? De fazer significado para além da objetividade mais direta de se alimentar, se abrigar e encontrar alimento, água e tal. Então, provavelmente isso, mas só que são descobertas recentes, assim, o ritmo de avanço da paleontologia, da antropologia e dos próprios biólogos que estudam essa época específica, né, e estudam especificamente o ser humano, é muito rápida, ela está avançando muito rapidamente, porque tem muita gente pesquisando em muitos lugares do mundo, e essas pessoas estão em contato e produzindo textos e artigos que vão mudando o contexto e o panorama muito rapidamente. Heidelbergenses, como Homo erectus, enfim. Só que por que isso não refletiu na tecnologia dos neandertais? Se eles tinham mesmo simbolismo, por que eles foram extintos? Será que as laringes deles, por exemplo, não permitiam tão bem a fala? Ou será que eles só deram azar e nós simplesmente demos sorte? A ciência ainda não sabe responder, mas é possível que não tenhamos sido a única espécie a sentir o gostinho de saber que sabe. Eu agradeço a Márcia Jamile, do canal Arqueologia. Então ele vai entrar agora na parte da publicidade, de promoção do canal, mas é isso. Eu queria que vocês entendessem a dimensão do tempo que levou, né, 100 mil anos atrás, esse fenômeno de que outros seres humanos de espécies diferentes, como os neandertais, tinham cérebro num tamanho que permitia a eles terem produção simbólica, abstrações, reflexões, né? Mas as mudanças do clima, os conflitos com seres humanos, ou talvez a mistura com seres humanos, eles começaram a se casar. É preciso entender que hoje nós somos 7 bilhões de seres humanos sobre o planeta. Nós estamos estressando o ambiente de uma forma muito intensa, porque nós consumimos muita energia, né? O nosso modo de vida consome muito recurso natural. A pré-história humana, nós estamos falando de um grupo pequeno de seres humanos, muito pequeno. A humanidade esteve perto de ser extinta em alguns momentos simplesmente por uma mudança rápida no clima. Porque se a gente está falando que um passo dessa existência era 1000 anos, 10 mil anos, nesse meio tempo podem ter ocorrido alterações climáticas que fizeram uma pressão muito grande sobre o modo de vida daqueles seres humanos primitivos. Então nós poderíamos não estar aqui. Né? A humanidade moderna, a humanidade da história, da civilização que está aqui há 10 mil anos, cerca de 10 mil anos, poderia não ter evoluído, poderia ter se dado de cara com uma barreira ambiental
como uma glaciação, um período de resfriamento do planeta, ou um período de desertificação de determinados locais do planeta, e eles poderiam ter sido extintos. Né? A gente vai continuar estudando, os paleontólogos, os antropólogos, todos esses cientistas, os arqueólogos vão continuar estudando e vão tentar descobrir exatamente como foi que a gente conseguiu superar essas barreiras. Mas as hipóteses são claramente as hipóteses de que a gente conseguiu inovar modos de vida, a gente conseguiu criar rapidamente soluções quando os problemas apareciam, né? E os problemas sempre afetaram cada vez mais gente, porque a população humana foi crescendo no planeta. Esse momento específico, 2021, que nós estamos da história humana, é a primeira vez que uma vacina é descoberta durante uma pandemia. Uma vacina não, várias vacinas foram desenvolvidas desde o final de 2019 até hoje. Várias marcas, vários laboratórios, vários pesquisadores desenvolveram variadas formas de vacinas para evitar a Covid-19 causada pelo coronavírus. E isso é a primeira vez. As vacinas sempre vieram depois que as pandemias terminaram. As vacinas preveniam que surgissem novas pandemias, as vacinas que a gente faz lá nas crianças, no cartão de vacina. Então, a velocidade com que a gente cria soluções é muito rápida, e isso faz a gente ser otimista. Por outro lado, a gente tem que ter, claro, o exemplo dos nossos primos que se extinguiram. Quer dizer, houve outras espécies que não tiveram a sorte que nós tivemos de estar aqui hoje, né? De estar sobre o planeta ainda nesse momento. Porque foram extintas, encontraram alguma barreira no ambiente e foram extintas. E nós corremos esse risco. Inclusive, mudanças climáticas podem colapsar a civilização, podem levar nós a retroceder milhares de anos em tecnologia, como aconteceu na Idade Média ou em outros períodos da humanidade. E a gente tem riscos, a gente corre perigos. Isso é uma condição de existir, é estar em perigo. E também é uma condição de existir resolver esses perigos, né? Lidar com eles. E o conhecimento científico, o conhecimento produzido dessa forma, com bastante formulação de perguntas, de questões e com muito aprendizado, é a receita que trouxe a humanidade até esse momento. Tomara que mantenha a gente mais tempo aqui nesse planeta, que a gente consiga evoluir ainda mais. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. A gente tem encontro nas próximas aulas, acho que terça-feira a gente tem aula de geografia e na outra quinta a nossa próxima aula de história. Um abraço para todo mundo, muito obrigado para quem ficou até agora e bons estudos para todos. Tchau, tchau, valeu.